Douglas Borges, Varley, Canu, Gilvan e Guilherme, Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio, Ronald, Chay e Navarro, Marcelo Chamusca de técnico, treinador atual do Floresta da Série C do Brasileirão. Essa era a escalação do Botafogo em 26 de junho de 2021, no jogo em que o clube foi derrotado pelo Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís, por 2-0. Aquele jogo marcava a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de 2021, com o Botafogo na 7ª colocação, com 8 pontos naquela altura do campeonato, né? Essa era a realidade de um clube que havia sido rebaixado em 2020 pela 3ª vez na sua história e com uma campanha bastante contundente do ponto de vista negativo naquele ano, pois o Botafogo foi rebaixado com 2 ou 3 rodadas de antecedência, com apenas 27 pontos e 5 vitórias. O clube terminou na última posição do Brasileirão da Série A de 2020 e a 14 pontos do Fortaleza, que foi o último clube a escapar do rebaixamento. Eu sou Fernando Ferreira, sou fundador da Pluri, estou aqui para ajudar vocês a entenderem como funcionam as finanças do futebol brasileiro e do seu clube. Nesse vídeo nós vamos fazer uma reflexão, / provocação, sobre o Botafogo. Afinal, o Botafogo, que hoje disputa o campeonato mundial, estaria nessa posição se não houvesse se transformado em SAF? Fica aqui comigo que nós vamos discutir isso até o final desse vídeo. Bom, pessoal, o início dessa crise botafoguense, ela vem lá dos décadas de 70, 80, 90, né? O Botafogo, como vocês sabem, era o clube de Didi, Garrincha, Newton Santos, lá nos anos 50, 60, era uma seleção brasileira, rivalizava com o Santos de Pelé, né? E era um clube mítico aqui no Brasil, né? Mas é um clube que no passado recente, das últimas décadas, não um passado tão recente assim, ele ficou identificado como um clube com situação financeira catastrófica, né? Um dos clubes mais endividados no Brasil. E aquele jogo com o Sampaio Corrêa, cuja escalação eu mencionei a vocês, e aí os botafoguenses podem se relembrar do que era aquele time de 2021, ele apenas simbolizava um dos períodos mais tristes, né, e mais baixos da história do clube, né? Em que havia uma sensação de impotência e de desesperança e derrota, né, por parte da torcida do Botafogo. Inclusive nesse jogo, se você for no site do Globoesporte.com, na matéria sobre este jogo especificamente, tem lá um torcedor, tinha um quadrinho em que eles pegavam um torcedor do clube para fazer uma avaliação sobre o que foi o jogo. E até um vídeo engraçado, porque tem um torcedor lá do Botafogo, bastante conhecido, eu não me recordo o nome dele aqui, que ele era o retrato da desesperança, falando sobre como era difícil viver aqueles tempos de torcedor do Botafogo, né? E hoje, com pouquíssimos anos depois, né, 3, 4 anos depois, o botafoguense está disputando o campeonato mundial, o botafoguense é campeão brasileiro, o botafoguense é campeão da Libertadores, que é uma coisa impressionante a transformação desse clube num espaço tão curto de tempo, né? Mas essa transformação ela começa ainda em 21, né? Veja, a SAF do clube ela é assinada e finalizado o processo em abril de 22, mas em dezembro de 21 já havia assinatura da proposta não vinculante, e o ano de 2021, vale lembrar, esse jogo com o Sampaio Corrêa aconteceu no final de junho, já no segundo semestre, e era um período que ali o segundo semestre é tomado no debate sobre a SAF. Os botafoguenses estão certos que o clube vai virar SAF. Havia uma discussão já há algum tempo, achava-se que a família Moreira Salles, né, os irmãos, poderiam comprar o clube ali, poucos anos antes, logo no período em que a lei da SAF surge, né? Botafogo e Cruzeiro são muito ativos no sentido de buscar investidor, dada a situação dos dois clubes, que eram os dois clubes em pior situação financeira do Brasil naquele momento, né?
O Botafogo era um clube em 2020 com 867 milhões de reais de endividamento líquido para uma receita de 125 milhões de reais. Ou seja, a dívida era 6,9 vezes a receita, enquanto a média do futebol brasileiro era de 1,8 vezes e a dívida em relação à receita recorrente era de 10,7 vezes e a média do futebol brasileiro era 2,2 vezes. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que o Botafogo era um clube, na média, de 4 a 5 vezes mais endividado que os demais clubes brasileiros, que também já eram clubes endividados, né? Então, a gente está falando que um mercado ali, principalmente 20, 21, tem Covid no meio, os clubes numa situação financeira pior, né, naquele momento, e o Botafogo era muito pior do que esses clubes. Mas não parava por aí, porque você repara, não adianta também um clube ter, eu posso falar assim, o clube tem 10 vezes mais dívida do que a receita anual. Mas tem um outro porém, além da receita anual ser 10% da dívida, né, como é que você vai pagar essa dívida se você não tem superávit, lucro, né? Porque você precisa ter a receita, precisa gerar o superávit para poder ir pagando a dívida. Agora, no Brasil, você deveu 867 milhões de reais com o juro histórico do Brasil, aquilo é uma bola de neve incontrolável, né? E o Botafogo, para piorar, era um clube que era conhecido por muitos déficits. Então, em 2020, 2021, ele tem 139 milhões de perda na última linha. Quem acompanha dados financeiros e acompanha aqui o canal da Pluri, o site, a gente soltava os relatórios antes sobre a avaliação dos clubes já desde bastante tempo, né? O Botafogo em 2014, ou seja, 10 anos atrás, ele teve um déficit de 174 milhões, que naquele momento foi o maior prejuízo, não é, a palavra técnica não é prejuízo, o maior déficit da história do futebol brasileiro até então. 174 milhões, que o negócio era mais brutal ainda, porque a receita do Botafogo naquele ano foi 163 milhões. Imagina você ter um prejuízo maior até que a tua receita bruta. É um número assim inacreditável. Isso era o Botafogo daquela época, né? Então deixa eu fazer aqui uma pausa para pegar aqui alguns números para ilustrar mais essa situação do Botafogo, e aí você pode aproveitar e se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, apertar aí o sininho das notificações, você está nos ajudando a continuar produzindo mais vídeos sobre esse ou sobre o seu time. Inclusive agora você pode colocar aí nos comentários o que você gostaria que eu comentasse, lembrando aqui a gente sempre fala sobre business, que time você gostaria que eu analisasse, os balanços, a situação financeira, ou sobre o futebol brasileiro, algum tema de maneira geral. Coloca aí no comentário que eu faço um vídeo aí para vocês, tá? Mas vamos lá, só para efeito de comparação, o Botafogo teve em 2021 a 17ª maior receita do futebol brasileiro, ou seja, ele foi superado pelo Ceará, pelo Fortaleza, pelo Bahia, pelo Red Bull e pelos 12 outros famosos clubes ali do futebol brasileiro, né? Não falo os maiores, 12 maiores como diziam, porque hoje a hierarquia do futebol brasileiro está mudando, mas vamos chamar aí os 12 famosos do eixo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, né? Mas aí você pode também argumentar, mas Fernando, em 2021 o Botafogo jogou a Série B, então a receita dele é menor. Então vamos voltar um ano, em 2020, né, um ano em que o Botafogo foi o 12º em receita. Entre os 12 principais ele superou apenas o Cruzeiro, tá? O Atlético Paranaense foi um desses que não está nesses 12, mas que uma receita infinitamente maior, né? Mas quando você olha para a receita recorrente do Botafogo naquele ano, o Botafogo faturou apenas 81 milhões de reais naquela Série A do Campeonato Brasileiro. Foi a 19ª maior receita recorrente do futebol brasileiro, ou seja, o Botafogo ele faturou 1/10, ou seja, Palmeiras e Flamengo faturaram 10 vezes mais receita recorrente que o Botafogo já naquele ano, e o Botafogo faturou menos que América Mineiro, Sport, Atlético Goianiense, Curitiba e por aí vai. E aí quando você olha para o endividamento líquido do Botafogo, né, porque é um clube que está tendo acúmulos de prejuízo, obviamente que está se endividando, né? Em 2021 o Botafogo é o 4º clube mais endividado do Brasil, está perdendo apenas para Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians, né?
Mas se você me perguntar, pô, Fernando, o Botafogo estava devendo 860 milhões de reais e hoje estão dizendo que ele está devendo 1 bilhão de reais, então tá tudo igual, como é que pode? É justamente a questão da receita e do porte do clube que muda tudo. Hoje o Botafogo é um clube que fatura 700 milhões de reais, em torno disso é a estimativa que a gente tem para 24. Aqui tem uma parte para registrar que o Botafogo não divulgou o balanço dele de 24. Isso é muito ruim, né? Para a gente ter uma percepção, para o público ter uma percepção das finanças do clube. Então essa falta de transparência não é desejável. Isso aqui é uma parte que a gente tem que fazer muito importante, né? Mas estima-se que ele tenha tido uns 700 milhões de receitas, né? E em 25 ele vai ter vendas de atletas e tudo mais, ele vai superar o Campeonato Mundial, ele vai superar esse número, né? Ou seja, hoje o Botafogo tem uma capacidade de pagamento, de investimento, tem uma dívida alta de fato, mas essa relação entre a dívida e o faturamento já é um patamar abaixo da média do futebol brasileiro, 20%, 30% abaixo. Quer dizer, o Botafogo, de muito pior do que a média, agora está melhor do que a média, né? Tem uma dívida reestruturada, com um perfil de qualidade melhor, é um clube de outro porte, né? Muito diferente daquele passado associativo, né? Então, voltando à dívida, né? A dívida líquida de 6,9 vezes a receita total, como eu disse antes. Mas voltando ao Botafogo de 2020, o Botafogo pré-SAF, esse Botafogo da dívida de 7 vezes equivalente à receita, essa relação entre dívida e receita, ela era a 8ª pior do futebol brasileiro. Entre 54 clubes que a gente analisa aqui na Pluri, nós só tínhamos 7 clubes piores do que o Botafogo naquele momento. Olha só: Portuguesa, Paraná Clube, Figueirense, Santa Cruz, Guarani, Cruzeiro e Náutico. E o Cruzeiro é aquele Cruzeiro que tinha sido destruído ali naqueles anos recentes, né? Agora, quando você compara essa dívida com a receita recorrente, novamente, né, aquele índice que é quase 11 vezes, né, a coisa ainda é pior, porque o Botafogo tem o 7º pior entre 54 clubes. Ele aí só está na frente de Portuguesa, Figueirense, Paraná, Santa Cruz, Náutico e Guarani, que é o conjunto de clubes que historicamente tem as piores finanças do futebol brasileiro no passado recente. E o Botafogo estava ali junto. E aí, se você olha para patrimônio líquido, que é uma outra forma da gente avaliar isso, né? O Botafogo é um clube com pouco ativo imobiliário, mobilizado, né? Imobiliário, mas é um clube que acumulou prejuízos enormes ao longo do tempo. Esses prejuízos resultaram em um patrimônio líquido negativo de 811 milhões de reais, que naquele ano de 2021 era o pior passivo a descoberto, que é o patrimônio líquido negativo do futebol brasileiro. O pior que Cruzeiro, pior que a Portuguesa, é uma coisa realmente de outro planeta, né? Então esses números, eles mostram um clube com uma situação financeira muito frágil, insustentável, incapaz de gerar receita, com um elenco muito fraco, déficits crônicos, uma dívida crescente que gerava obviamente uma despesa financeira insuportável. O Botafogo teve uma despesa financeira em 2021 negativa em 75 milhões de reais, que é basicamente 6 milhões de reais de custo financeiro por mês, né? De despesa financeira, uma situação insolúvel, basicamente impossível de sair naquela situação. E o clube, em 2021, ele se prepara para a transição da SAF, com a chegada do CEO Jorge Braga, já tinha um novo presidente, que era o do Césio, um pessoal com a cabeça de transformação na SAF, de preparação para essa transição para a SAF. As negociações com a Eagle já estão ocorrendo, elas se concretizam em abril de 22, e aí há uma qualificação com a entrada da Eagle, uma qualificação do clube dentro e fora de campo, uma qualificação maior, né? Dentro e fora de campo. Os resultados eles começam a aparecer depois desse período de transição em 22. Em 23 eles já são visíveis, o clube alcança a 5ª colocação do brasileiro, a vaga para Libertadores, que era fundamental, que era uma coisa que o Botafogo tinha dificuldade para conseguir, num prazo muito curto de SAF. Você está falando no 2º ano de SAF, você já está numa situação assim, apesar de que em 23
existe aquele sentimento, o ano acaba com um resultado que você poderia dizer, se você tirasse uma foto de 23, nossa, que legal, o Botafogo em quinto do Brasileiro, conseguiu a vaga na Libertadores, você poderia ficar feliz, mas é aquele ano daquela queda inacreditável em que o clube estava disparado no Brasileiro e aí na fase final desceu a ladeira de um jeito inacreditável, né? Uma queda vertiginosa, né? Mas a semente estava ali, né? A semente estava plantada e ela vem dar frutos mesmo em 2024, quando o clube é campeão brasileiro pela terceira vez, depois de 30 anos quase de fila, e campeão da Libertadores pela primeira vez. O Botafogo era o último clube entre os 12 principais clubes do Brasil que nunca tinha sido campeão da Libertadores, já que o Fluminense tinha sido no ano anterior e o Botafogo foi em 24, né? Ou seja, o torcedor o time que teve Didi, Garrincha, Nilton Santos, né? Quer dizer, um dos times mais fortes da história do futebol brasileiro, foi ter a sua maior alegria justamente menos de 3 anos depois de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, daquele jogo da derrota para o Sampaio Corrêa em meados de 2021, né? Com apenas 2 anos de SAF, né? E nesse período, o que aconteceu com o Botafogo, né? Desde o período de SAF para o período ali anterior, né? No pré-SAF. A receita do Botafogo quintuplicou, hoje é a quinta do Brasil, né? Ali muito próximo da receita na briga ali, Atlético Mineiro, São Paulo, né? Mas é a quinta do Brasil. O elenco vale 175 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, o terceiro mais valioso do Brasil, e esse elenco é 10 vezes mais valioso do que os 16 milhões de dólares que valiam, na verdade 11 vezes, né, do que os 16 milhões de dólares que valia aquele elenco derrotado pelo Sampaio Corrêa em 2021, né? E a conquista da Libertadores projetou ainda mais o Botafogo internacionalmente, porque colocou o clube nesse campeonato mundial onde o clube está sendo muito observado, né, e com uma certa, não curiosidade, né, porque o Botafogo tem uma marca conhecida, mas uma marca cujo histórico ficou no passado, né, e agora o Botafogo está reinserido internacionalmente, o clube está inegavelmente em outro patamar, né? Mas é curioso, né? Porque quando você olha aí as análises que as pessoas fazem, né, sobre SAF, né? Eu vou falar muito sobre isso porque aqui na Pluri a gente trabalha com SAFs. Esse é um negócio principal hoje da empresa, trabalhar com investidores, com clubes, em todos os aspectos relacionados à SAF e aos investimentos e à reestruturação financeira desses clubes, né? E tem muita gente que fala, não, olha, bolha e tudo mais, vai ter explosão, não sei o quê, vai estourar a bolha, aquela coisa, tem muita gritaria em torno, agora nesse ano, agora saíram os balanços, muita gente dizendo prejuízos inaceitáveis, a coisa vai estourar, o futebol brasileiro não tem como conseguir fazer frente a isso, mas avaliar as coisas com um pouco mais de calma, né? De fato, é inegável, há clubes que são absolutamente insustentáveis do ponto de vista financeiro. Um deles é o Corinthians, né? Obviamente, né? A potência, um negócio incrível, mas do ponto de vista financeiro, insustentável. Balanço desse ano do São Paulo, muito preocupante. Balanço do Santos, muito preocupante. De vários outros clubes que são associações numa situação complicada. E há existem associações com balanços espetaculares. O Flamengo, o Palmeiras, é um pessoal que está num outro patamar mesmo sendo associação. Então, aqui a gente não pode ser maniqueísta com esse tema SAF e tudo mais. Nós vamos falar sobre o Botafogo especificamente, porque as pessoas falam, nossa, estão gastando demais, como é que vai ficar, como é que vai aguentar? Mas vamos lembrar aqui o seguinte, por que você quer virar SAF? Você quer virar SAF porque você quer ter investimento, certo? Então vamos pegar um outro exemplo de um outro clube aqui, que é o Bahia, né, que pertence ao Grupo City, que é aí um dos maiores do mundo, no mundo exclusivamente do futebol, é o maior grupo, o maior conglomerado de futebol do mundo, né? O Bahia tem um endividamento esse ano no Bahia explodiu, foi para 800 milhões de reais.
O clube perdeu 250 milhões de reais na última linha. E algumas pessoas ficam inquietas, elas falam, nossa, mas que prejuízo é esse? Como é que vai ficar? O clube não vai aguentar e tudo mais. Veja, o que é isso? Por que o Bahia teve prejuízo? O Bahia teve prejuízo porque está gastando muito mais. Por que está gastando muito mais? Porque está investindo muito mais. Esse não era o objetivo da SAF? Então é assim que o jogo funciona. Você precisa ter aumento dos gastos para que você tenha um aumento da qualidade do seu time, que ele fique mais forte, você seja mais competitivo, consiga atrair mais receitas, gerar mais receitas, e a partir daí você cria um ciclo virtuoso que a tua receita depois vai, obviamente, crescer numa taxa superior à despesa e você vai equacionar a tua situação ao longo do tempo. Esse é o desenho do negócio, é assim que a coisa funciona. Então você precisa aumentar a folha, você precisa contratar, você precisa investir em infraestrutura, isso tudo é desejável. E quando um clube está sendo comprado e ele tem um investidor forte, ele vai promover isso, ele gera um aumento dos gastos que serão cobertos com investimento, e até que sejam cobertos com investimento, eles viram dívida. Porque essa dívida é, em geral, com a contraparte que é o próprio acionista controlador, né? Esse é um modelo absolutamente lógico e até previsível e até desejável, né? Por quê? Porque a receita, você não aumenta a sua receita só porque você virou SAF. Você precisa se estruturar, investir para gerar aumento de receita, que depois vai tomar uma dinâmica em que a curva de receita vai superar a curva de despesa ao longo do tempo. Enquanto isso não acontece, esses investimentos precisam ser cobertos com o acionista, né? Então, isso acontece também com o caso do Botafogo. E vamos lembrar, quando o Botafogo foi vendido, qual era o modelo? A discussão era, o Botafogo foi comprado por 400 milhões de reais, só 400 milhões de reais, que naquele valor era o valor que o Textor se comprometeu a investir no Botafogo ao longo de um período. O investimento já foi muito maior do que isso. Só em contratação de jogadores e coisas do tipo, o Botafogo já teve um valor investido no clube certamente muito maior do que os 400 milhões de reais originais. E houve tanta discussão naquela época, lembra? Nossa, venderam por muito pouco e tudo mais, tal. Só que isso é um caso para um outro vídeo que eu posso explicar para vocês a diferença entre uma venda de um clube de forma primária, de uma associação, em que a SAF é criada pela associação, via investidor e compra, ou a venda secundária, que é quando o clube já tem um dono e ele é vendido para outro dono. Por exemplo, Pedrinho, BH e Ronaldo no Cruzeiro, né? Então é importante a gente saber essa diferença para fazer uma análise melhor. Mas é claro que a gente tem que se preocupar, né, com o nível de alavancagem do clube, né, quer dizer, com o custo de rolagem da dívida, da forma como esse capital vai ser equacionado. Então é preciso fazer uma análise do balanço, não apenas olhando de forma superficial o resultado da última linha, né? Pois era de se esperar que os clubes que fossem transformados em SAF aumentassem os seus gastos, que seriam ou serão cobertos por investimentos e ou aportes feitos pelos investidores. Isso é normal, isso é previsível, isso é desejável, né? Porque você não está tratando de um negócio, como eu expliquei, em que a receita aumenta só porque você virou SAF. Ela responde a um aumento do investimento que melhora o nível do time e ativa a torcida, e aí faz com que as receitas melhorem, o time mais competitivo disputa competições que geram mais receitas, e aqui você está num ciclo virtuoso que muda completamente o clube de patamar. E aí você vai equilibrar essas finanças ao longo do tempo, precisa ter capacidade de investimento, e aí o clube vai ter um valor de mercado percebido maior, né? Essa percepção ela pode se dar de várias maneiras: um elenco mais forte, atração de profissionais, parceiros comerciais, qualificação
desse conjunto de parceiros, trânsito internacional, network, você sentar, ter acesso às mesas onde os negócios de mais valor acontecem, né? E isso está acontecendo com o Botafogo. Ele deixou de ser um clube sem perspectiva, que vivia no sobe e desce. Aquela mesma situação estava acontecendo com Cruzeiro e Vasco. O Vasco ainda está um pouco nessa roda, né, dos ratos, porque ele ainda tem esse modelo exótico, né, da SAF associativa, né, que ainda está sendo atenuado, porque o clube está em recuperação judicial, não vai precisar pagar a dívida, então isso atenua, mas é um modelo esquisito, né, que é um modelo, isso cabe em outro vídeo. Eu tenho vídeos aqui falando sobre o Vasco, da crise da 777, coisas do tipo, mas eu vou falar mais no futuro sobre isso. E o Cruzeiro já está num outro patamar de volta, né, numa estrutura de capital diferente, né? Então é preciso separar as situações. Há associações que têm prejuízos inaceitáveis pela ação de gestores que gastam exageradamente, mesmo sabendo que eles não vão conseguir cobrir os buracos que eles criam. O Corinthians está assim, o Santos está assim, o São Paulo está assim, enquanto há SAFs que estão... só um detalhe, há associações também com uma gestão excelente, né? Financeiramente muito boa, né? E há SAFs que estão no prejuízo porque elas estão em fase de investimento. Então, no ciclo de negócio, o futebol não é diferente, existe um ciclo de negócios. Obviamente que o futebol ele responde a aspectos do seu mercado, que é o campo e bola, ou seja, a posição que você está na tabela numa competição, mas eles estão num ciclo de negócio em que estão na fase de investimento, né? Então é preciso que a gente tenha na cabeça que esse gasto muitas vezes é proposital, é intencional, vamos chamar assim, porque ele visa qualificar e aumentar a força do elenco, do clube, da marca, e esse capital precisa ser coberto pelo investidor. Ah, Fernando, mas veja, o cara tá gerando endividamento do clube contra ele mesmo. Muito melhor dever para ele mesmo do que dever para banco, para outro clube, para trabalhista, para tributário, né? E aqui, por que ele deve para ele mesmo e não a alocação de capital no meio do caminho? Porque se ele tem caixa para financiar, ele não precisa necessariamente fazer um novo investimento. Ele pode fazer um mútuo, ele pode fazer um crédito, apostando, por exemplo, não é uma aposta, mas cenarizando com uma estratégia de que o aumento de receita virá também pelo aumento de eficiência, parcerias, triangulações com outras operações, com outros lugares do mundo. John Textor faz isso, o Citi faz isso, Red Bull faz isso. É uma forma legítima e legal de gerar capacidade de investimento, né? Então o que a gente vê hoje do Botafogo é um clube que está na vitrine do futebol mundial, disputando um campeonato mundial, sendo observado pelo planeta, né? Se classificando em um grupo, com um grupo da morte, com o PSG, né? Eliminando o Atlético de Madrid, né? Com um clube que tem valor de mercado, de elenco, muitas vezes mais, tem um técnico que é um dos mais bem pagos do mundo. Ou seja, é uma enorme transformação que está acontecendo no Botafogo, e não só no Botafogo, no futebol brasileiro. Eu vou falar muito sobre isso com vocês. Não contem comigo para ser pessimista com relação ao futebol, negócio do futebol brasileiro, para ser uma Cassandra. O futebol brasileiro está crescendo a taxas enormes, tem se qualificado muito, atraindo investimento de forma crescente. É óbvio que é um setor que tem um quality abaixo da média de muitos setores que são estruturados. Nós estamos, como se houvesse um processo de privatização de um setor, sem questões ideológicas aqui. O que eu estou falando é o seguinte, veja, siderurgia nos anos 90, final dos 90, bancos estaduais, petroquímica, setores totalmente quebrados que foram privatizados em bloco e criaram empresas muito competitivas e valiosas.
é a mesma coisa que eu vejo do futebol brasileiro como hoje. Ele está nessa transformação, crescendo a taxas muito fortes, 2 dígitos aí há mais de década. Nos últimos 2 anos foram mais de 50% de crescimento de receita nos últimos 2 anos do futebol. Óbvio, há clubes que são um horror do ponto de vista de gestão financeira, isso é fato, não há o que discutir, mas há muitos bons exemplos e há clubes que estão agora num outro viés, numa outra fase, numa fase em que eles colocam dinheiro para fazer com que o negócio turbine. A gente precisa, obviamente, cada vez de mais qualificação, urgentemente do fair play financeiro. Isso é uma necessidade primordial, a zero do futebol brasileiro, mas a tendência de crescimento do futebol brasileiro é inequívoco. E o Botafogo de Futebol e Regatas, SAF, hoje é um outro clube, é um clube fortíssimo que está na vanguarda do futebol brasileiro, não é mais aquele clube que cada vez mais vivia do seu passado de tradições e de glórias. Então, na minha opinião, e eu não sou botafoguense, torço para um rival do Botafogo, aliás, na minha opinião, essa transformação só foi possível porque o Botafogo virou o SAF. Mas eu quero ouvir a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo ou se você acha que o Botafogo estaria hoje, por exemplo, no Campeonato Mundial se ele fosse uma associação. É isso, meus amigos, um abraço e até o próximo vídeo.